Uhum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Que a paz esteja com todos. Boa noite a todas as pessoas que acompanham mais este programa, que é transmitido pelos canais da Ressala, a Voz Trabalhadora, Mídia Livre, Canal da Geopolítica, Iaras e Pagus, a CJM Bahia e Sebra Paz. Hoje é domingo, dia 11 de fevereiro, dia do aniversário da Revolução Islâmica do Irã, e este programa é uma iniciativa do Instituto de Amizade Brasil-Irã e a Ressala. E hoje nós vamos dar continuidade a essa série de diálogos sobre os 45 anos da Revolução Islâmica no Irã e as conquistas que a Revolução e a República trouxeram para o país persa, né, no ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista das necessidades da população iraniana, e também sobre a geopolítica, o quanto esta revolução influenciou na redefinição da geopolítica e da luta de resistência na região. Hoje nós vamos falar sobre as relações do Irã com os movimentos nacionais árabes. E o nosso convidado é o graduado em Relações Internacionais, pesquisador e analista político Reda Sueide. Boa noite, Reda, como você está? Tudo bem? Boa noite, Tenório. Boa noite, público que está nos assistindo. E estamos aí à disposição, Said. Maravilha, é uma satisfação, Reda, ter você conosco hoje para mais este programa. Reda, você que acompanha com grande interesse o que acontece na política não só da região do Sudeste Asiático, do Oriente Médio, mas especificamente também no Irã, que está no Oriente Médio, mas não é árabe, eu gostaria que você inicialmente falasse sobre a importância estratégica da Revolução Islâmica no Irã, que hoje está completando 45 anos, né, 11 de fevereiro, a Revolução foi 11 de fevereiro de 79, e os desdobramentos na geopolítica da região e do mundo, né? Porque as revoluções sempre provocam transformações. E a Revolução Iraniana, a Revolução Islâmica no Irã, foi uma revolução que trouxe uma enorme mudança, porque é uma revolução com características especiais e diferenciadas em relação a outras revoluções. Com certeza. A história da Revolução Iraniana, de fato, fez toda a diferença, né, na luta dos povos na Ásia, principalmente, contra o imperialismo e o colonialismo, né? Nós não podemos deixar de fazer o nosso elogio, né, à Revolução Iraniana pelo êxito, né, e pela forma também como ela enfrentou todos os adversos durante essas 4 décadas e meia, na sua luta, né, contra o imperialismo, o colonialismo e na busca da construção, né, econômica e social do país, né? E não deixou também de prestar sua solidariedade a todos os movimentos que também enfrentam o colonialismo e o imperialismo, não só na região da Ásia, mas como em todo o mundo praticamente. Então, a cada período, a Revolução Iraniana nos surpreendeu, né, com a sua capacidade de renovação e inovação. E não podemos deixar de mencionar também os avanços em todas as áreas que a República Islâmica vem conseguindo. Ultimamente, pelo menos esses últimos anos, nós percebemos o avanço tecnológico, principalmente na área nuclear, na área de produção militar, nas áreas científicas, e isso permitiu ao Irã
ocupar um lugar de destaque entre as nações que estão buscando a construção de uma nova ordem global. Então, o Irã, ela vem ocupando esse espaço devido à sua luta, à sua persistência e ao seu engajamento em todas as lutas contra o imperialismo. Uma coisa muito interessante, Said, que a gente não pode deixar de mencionar, o momento em que eclodiu a Revolução Iraniana e a sua relação com os movimentos nacionais árabes de libertação. Justamente logo após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o auge do movimento nacional árabe, que veio logo após a Revolução de 1952 no Egito, liderado pelo Jamal Abdel Nasser. Por si só, esse movimento, ele praticamente fundou as bases e deu início a quase todos os movimentos de libertação nacional, não só nos países árabes, mas em toda a África, Ásia e também na América Latina, influenciou muito essa revolução. Essa revolução do Nasser, que ela enfrentou o domínio imperialista, que tinha como forças principais a Inglaterra, a França e também os Estados Unidos, que começava a preparar-se para ocupar o lugar dessas duas velhas potências, o Nasser enfrentou essas duas potências logo no começo do seu governo, ao nacionalizar o Canal do Suez, ao dar início à nacionalização de várias ramos da economia egípcia, ao dar início também à reforma agrária, ao dar início também à Revolução Industrial que aconteceu no Egito, a construção da barragem de Assuan, onde que construiu uma das maiores hidrelétricas naquele momento. Então, todos esses fatores permitiram a ascensão do movimento nacional árabe e a luta contra o colonialismo e o imperialismo. Tivemos um período cheio de glórias, de conquistas, de avanços, onde que se permitiu também, logo em seguida, a Revolução Argelina, que também teve um êxito contra o colonialismo francês. E também durante esse período em que os oficiais também em outros estados árabes se rebelaram contra os governos que eram empossados e apoiados pelo colonialismo e pelo imperialismo. Assim, podemos citar como exemplos o caso da Líbia, o caso da Síria, o caso do Iraque, do Iêmen e tal. Então, esse bloco de países permitiu um certo avanço nesses países na busca e na construção de suas economias longe do domínio colonial, no caso, e trazer algumas conquistas para esses países. E sempre no enfrentamento direto com esse colonialismo, como foi no caso da nacionalização do Canal do Suez, né? Onde que o Egito teve que enfrentar três forças, Inglaterra, França e o Estado sionista de Israel. Então, sempre durante esse enfrentamento, o Ocidente se apoiou pela sua base principal, que foi implantada na região, que é o Estado sionista de Israel, que tinha a função principal ser a base avançada, a base militar avançada do imperialismo,
no Oriente, e principalmente num ponto muito estratégico entre Ásia e África, onde o mundo, as nações árabes foram separadas geograficamente por essa base militar. Então, o enfrentamento com o imperialismo se deu principalmente durante esse período do Nasser. Uhum. Após a morte do Nasser, que veio a falecer logo no começo de 1970, e a mudança de governo que foi assumido pelo Anwar Sadat no Egito, e logo tivemos a guerra de 1973, que uniu dois países árabes que eram Egito e a Síria, que haviam tido uma tentativa de unificação dentro da República Árabe Unida, que também foi rejeitada e dinamitada pelas forças imperialistas. Em 73, os dois países, a Síria e o Egito, travaram a guerra de libertação também contra o Estado sionista. Essa guerra ela teve um êxito militar, mas politicamente não foi possível devido à saída precoce do Egito do cenário da guerra. Permitiu que o Estado sionista e o Ocidente contabilizassem aquilo como se fosse um empate e não uma vitória militar dos países árabes. Mas que, de fato, o êxito militar aconteceu, mas não se colheu politicamente essa vitória que aconteceu em 73. Logo depois, o Egito, o Sadat, começou a preparar o terreno para os acordos de Camp David. Os acordos de Camp David é que, de fato, deram um duro golpe no projeto nacional árabe. Foi a partir daquele momento que, em 79, o Sadat firmou os acordos de Camp David e levou à retirada da principal força econômica e militar entre as nações árabes, que é o Egito. Isso abriu a avenida para uma série de baixas dentro da nação árabe. A saída do Egito, justamente nessa época, foi o golpe que, se não fosse a Revolução Iraniana, a situação daquela região teria sido muito pior do que se imagina. Então, imagina a situação, você tendo um Egito, de um lado, ausente da sua responsabilidade diante de toda aquela região, e você ter o Irã do Shah Reza Pahlavi, que era considerado o guardião dos interesses imperialistas logo na porta, na entrada da Ásia, e cercando o mundo árabe, as nações árabes, do leste, o Irã do Shah, e do oeste você tinha a base militar avançada, que é Israel, que tem a função principal exatamente cumprir a agenda do imperialismo. Dentro desse contexto, e que aconteceu a Revolução Islâmica do Irã, que tinha sua bandeira principal exatamente o compromisso com a causa palestina, com a questão palestina como causa principal do movimento nacional árabe. Para o movimento nacional árabe, a questão palestina ela não é uma questão exclusiva da população palestina. Uhum. Ela é uma causa principal
do povo árabe em geral e de seus movimentos de libertação nacional. Isso ficou evidente e claro com o fechamento da embaixada sionista em Teherã, entregá-la para a OLP na época, né, que abriu a embaixada da Palestina. E que logo depois o Imam Khomeini ele veio a instituir a última sexta-feira do mês do Ramadã como o Dia Internacional de Jerusalém. Além das políticas claras da nação iraniana, da Revolução Iraniana, em relação ao sionismo como um projeto ameaçador, não só dos Estados Árabes, mas também de toda a região da Ásia. E a sua função, que era muito clara, que é uma base militar avançada do Ocidente, trazendo ameaças para toda a segurança regional. Então, essa posição da República Islâmica de Irã era muito clara. É anti-sionista, é anticolonialista e é anti-imperialista. Então, dentro desse contexto, fez toda essa diferença a vitória da Revolução Islâmica do Irã. Com a ausência do Egito, nós podemos dizer que a vitória da Revolução Islâmica do Irã trouxe grandes benefícios e ganhos para toda a região da Ásia, do oeste da Ásia, na sua luta contra o colonialismo e o imperialismo e o sionismo. E isso a gente consegue perceber de forma bem clara nos momentos atuais, em que condições está se travando a luta contra o imperialismo e o sionismo, e quanto isso foi benéfico, né? Essa unificação dos dois movimentos de libertação nacional, seja o persa e o asiático em geral, e também das nações dos Estados Árabes. Exatamente. Isso que você acaba de nos falar demonstra, mais uma vez, que a questão palestina esteve sempre no centro das lutas anti-imperialistas, anticolonialistas, e também na luta das nações árabes contra essa tentativa de colonização. E essa questão que você abordou do Imam Khomeini, a avaliação que ele fazia sobre a necessidade de combater o imperialismo e o sionismo no Sudeste Asiático, era exatamente isso, porque o Imam Khomeini, ele relatava e falou várias vezes que a intenção das grandes potências coloniais, principalmente o Império Britânico e os Estados Unidos, não era unicamente criar o Estado de Israel, que o Estado de Israel se limitasse àquelas fronteiras estabelecidas pela Resolução 181 da ONU, né? Mas que aquilo ali era a ponta de lança de um projeto colonial de maior dimensão. Né? Isso apenas era o começo. Era o começo, era como a gente costuma dizer. Era o começo. Então, era a ponta do iceberg, né? Era a ponta do iceberg. Isso nos leva de volta, Said, a falar do Sykes-Picot, né? O acordo do Sykes-Picot, o colonialismo. Então, isso nos remete a analisar a história do colonialismo, que não afetava apenas os povos da Ásia, do oeste da Ásia. Isso nos remete também à Convenção de Berlim de 1874-75, que fez a redivisão da África entre as nações europeias. Como é que foi feita toda essa divisão, esse corte de pizza que foi feito ali e tal. A região do oeste da Ásia, que exatamente abrange o leste árabe, também
sofreu com os acordos de Sykes-Picot entre França e Inglaterra. O que ela fez? Ela dividiu essa geografia entre Inglaterra e a França. Uma parte ficou com a França, que é exatamente a região da Síria, onde foi desmembrado da Síria a província de Monte Líbano, na qual anexou mais 4 províncias e se criou o Estado do Grande Líbano, em 1920. E se tinha a pretensão de dividir ainda a Grande Síria em outros estados menores e confissionais. Olha que o problema de hoje que a gente assiste, esse discurso de apoio às minorias e às confissões religiosas e toda essa propaganda que a mídia ocidental envenena o ar, né, entre os povos da região, já começou desde aquela época. A Inglaterra também pegou e desmembrou toda aquela região, criou estados inviáveis, praticamente sem condições nenhuma de serem estados viáveis, e foram amarrados direto com a matriz na Europa. Isso veio a facilitar o terreno para a criação do Estado sionista, que tinha um objetivo principal: se transformar como o Estado condutor de todos esses estados na região. Ser ele o principal centro de domínio, seja militar, econômico e até financeiro. Então, essa é a principal missão, e na qual que nós assistimos todas as guerras de genocídio contra a população palestina e as agressões logo depois contra os estados vizinhos árabes que se opuseram a esse projeto sionista. Então, a política colonialista, ela não poupou nenhum continente e nenhuma região da sua prática colonial, que persiste até hoje. Então, dentro desse contexto, e a gente analisa, e a gente vê essa importância da aliança dos movimentos de libertação nacionais no mundo todo. E é evidente que a Revolução Iraniana, com sua aliança com os movimentos de libertação nacional árabe, no momento atual, ela é fruto dessa relação que começou desde 79 até hoje. Perfeito. O colonialismo ele vem desde o início das chamadas descobertas, né? O Império Britânico, eles diziam, o sol nunca se põe para o Império Britânico, porque eles tinham colônias em todas as regiões do planeta, né, para manter a exploração, a dominação ao custo de muitas vidas e da submissão dos povos. Graças a Deus que esses povos reagiram, lutaram, muitos se libertaram do colonialismo britânico, muitos caíram também em outros colonialismos, né, a dominação local. Mas, Reda, eu queria abordar uma outra questão que você pode nos ajudar bastante a elucidar aqui, é que, neste momento, nós estamos assistindo uma grande tensão e escalada no Sudeste Asiático, né? Essa região chamada Oriente Médio, que o Ocidente resolveu chamar de Oriente Médio. E a guerra em Gaza, ela está envolvendo indiretamente os Houthis do Irã, que heroicamente estão apoiando o povo palestino com as suas ações nos diversos níveis, né? A resistência iraquiana também está fazendo a sua parte, atacando as bases coloniais militares dos Estados Unidos no território iraquiano. A Síria, enfrentando os ladrões sionistas nas colinas de Golã, né? E especialmente o Hezbollah no sul do Líbano, no norte da Palestina ocupada, né? E isso acaba gerando para o Líbano uma situação muito peculiar, né? Que
apesar desse ataque que sofre da mesma forma que a Síria sofre, mas no Líbano tem-se um movimento de resistência muito bem preparado, que, aliás, já derrotou e expulsou as forças da ocupação sionista em 2006, né, que saíram do território à força e vergonhosamente, né? O chamado exército mais poderoso da região foi expulso por uma força que não era nem o Exército Nacional Libanês, né? E, ultimamente, o Estado sionista vem atacando o Líbano diariamente, assassinando pessoas, destruindo infraestrutura, etc. Mas não sem uma resposta firme e à altura, dada sem trégua pela resistência libanesa. Eu queria que você avaliasse essa situação, né, do Líbano em particular, e quais são os desdobramentos para este contexto regional que eu mencionei, né? Será que Israel é mesmo capaz de dominar o Líbano, derrotar o Hezbollah e fazer a destruição que eles fizeram na faixa de Gaza, conforme o Benjamin Netanyahu vem aí ameaçando? Isso não vai Ou acontecer. o Líbano, com o Líbano, o buraco é mais embaixo? Não, o buraco é bem mais lá embaixo. Eles já provaram disso, já tomaram essa taça. Mas é interessante, o Said, a gente analisar, né, a história, a luta, né, dos povos árabes contra o domínio e o jugo, né, colonial, desde a década do Nasser, né? Engraçado é que a gente vê, às vezes, a história ela se repete, né? A história se repete. As mesmas forças hoje que se colocaram contra o movimento nacional árabe, na época liderado pelo Nasser, são as mesmas de hoje. A Arábia Saudita, ela foi a principal força opositora ao movimento nacional árabe. Já logo ainda ali na Segunda Guerra Mundial, aconteceu o primeiro encontro entre o presidente norte-americano e o rei saudita Abdelaziz, né? Aconteceu numa embarcação no Mar Vermelho e que selou essa reunião a aliança entre os Estados Unidos da América e o apoio que foi dado pelo rei saudita na época à migração judaica para a Palestina. Essa relação com o projeto sionista, ela não é de hoje. Ela já é daquela época. Essa relação. Os acordos de Sykes-Picot, que permitiram a criação desses estados na região, muitos tinham a função de serem amigos e leais ao projeto sionista. Não de forma clara e aberta, mas cientes do projeto sionista, aonde que se quer chegar. Então, isso tem que ficar bem claro. Principalmente os países produtores de petróleo, em muitas das guerras de libertação dos povos árabes, eles financiaram as guerras do inimigo. Então, a Arábia Saudita, que tinha a função de financiar praticamente todas as guerras do imperialismo na região, foi a principal opositora ao movimento do Nasser no Egito. Tivemos a guerra do Iêmen, a guerra de libertação do Iêmen, que começou em 1962 e que destituiu um governo apoiado exatamente pelas mesmas forças de hoje, Estados Unidos, Inglaterra, Arábia Saudita e tal. As outras intervenções também em outras regiões da África, a Arábia Saudita estava ali presente também para financiar essas guerras. Nós assistimos essas últimas 2 décadas, Said, nós vimos o quanto foi difícil para a população árabe
a carnificina que os americanos promoveram no mundo árabe, principalmente no Iraque, na Síria e também na Líbia. Exatamente os regimes opositores à política imperialista e que foram vítimas da chamada Primavera Árabe, as revoluções coloridas. Então, essa fase de luta em que travamos contra o imperialismo e que ela foi freada na Síria, que praticamente todos os países da OTAN, com apoio e financiamento do dinheiro árabe, principalmente do Catar e da Arábia Saudita, promoveram a guerra contra a Síria. No final, esse projeto ele foi barrado na Síria, com todas as perdas, com toda a destruição da economia síria, com todas as perdas e a destruição do Iraque, e ainda por cima trouxeram e criaram o Estado, o chamado o ISIS, né? Que é o Daesh, que é o Estado Islâmico, de islâmico não tem nada, e promoveram... o Estado Islâmico, exatamente. Toda essa política de domínio fracassou. Ela não teve êxito, apesar de todas as perdas. Então, nós chegamos num momento que a gente podemos analisar assim. Da década de 80 para cá, você tinha duas linhas, duas correntes. Uma linha que apostou nos acordos de paz e de conciliação com o sionismo e o imperialismo. Aí nós tivemos o Tratado de Camp David, o Tratado de Wadi Araba com a Jordânia e o Tratado de Oslo. E tivemos o resultado prático disso tudo. E nós tivemos, do outro lado, a linha da resistência, que ela travou essa luta, essa resistência. E essa resistência, ela teve o apoio do Irã, um apoio decisivo da República Islâmica do Irã. E nós tivemos o êxito em todas as batalhas que foram travadas. Logo começa na Síria, 2014, 15, quando começou a retomada, a reconquista das localidades que foram ocupadas pelos mercenários trazidos pela OTAN à Síria. A gente tinha conseguido uma vitória militar em 2006 contra as tropas sionistas, certo? E também a expulsão das tropas americanas do Iraque e também a vitória da resistência palestina em Gaza. Então, Gaza, ela também já enfrentou militarmente o exército sionista. Uhum. E chegou a expulsá-lo e a governar tal. Então, dentro desse contexto todo, os americanos, em 2006, perceberam que o Estado sionista, o exército sionista, não seria mais capaz de se autodefender. E começou a retomada e o retorno para a área, militarmente para a área do Oriente Médio, mas não via as forças americanas regulares, mas sim por procuração, através de mercenários, criação de grupos leais, o qual aconteceu no Iraque e na Síria, e também como assistimos na Líbia. Então, dentro desse contexto, tivemos também a Guerra do Iêmen. A Guerra do Iêmen também, que foi travada pela Arábia Saudita, diretamente, junto com os Emirados Árabes. Resumindo, todas essas guerras que foram travadas pelos americanos
naquela região foram derrotadas, elas foram perdidas. E se tinha a última cartada em que o Donald Trump tentou, através dos acordos abraâmicos, que se podia promover a paz, aproveitar do momento de fragilidade na nossa região, após a Síria ter saído muito sofrida, muito machucada dessa guerra que foi travada na Síria, os americanos acharam que podiam avançar fazendo cumprir os acordos já assinados secretamente e tinham relações entre esses estados árabes com o Estado sionista, trazê-los à tona através da normalização e da criação de relações diplomáticas com o Estado sionista, os quais começaram com os Emirados Árabes, com o Bahrein, com o Catar, que tem, de fato, relações diplomáticas não declaradas, mas se tem, e outros estados árabes, restou ainda, se tinha apenas a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, mesmo sendo derrotada na guerra do Iêmen, também eles tinham uma esperança, o qual Donald Trump vendeu a ideia para esses países que somente o Estado sionista seria capaz de garantir a sobrevivência e a proteção a esses governos árabes. Então, através desses acordos abraâmicos, chamados, que o Ocidente achava que podia liquidar a causa palestina, a questão palestina, e enterrá-la de vez, e venha a normalizar as relações com o Estado sionista, implantando as relações diplomáticas entre o Estado sionista e os Estados árabes, e criando condições para boas relações comerciais, aos quais elas efetivamente já existem com muitos Estados árabes e principalmente os Emirados Árabes Unidos. Então, isso não é nenhum segredo. Somado a isso, a política agressiva dos Estados Unidos contra a Síria e o Líbano, que sofrem um bloqueio econômico e financeiro ferrenho. Então, a destruição do porto de Beirute foi um dos objetivos também dos Estados americanos de aniquilar de vez com a participação do Líbano dentro dessas economias regionais. E também o atentado também criminoso, que é pouco comentado, a tomada do dinheiro dos bancos libaneses, o sequestro praticamente. Então, se acabou com o sistema financeiro do Líbano. Hoje, esse sistema ele foi transferido para os Emirados Árabes Unidos. E se tinha por objetivo substituir o porto de Haifa na Palestina, o porto de Beirute seria substituído pelo porto de Haifa, dentro desse novo desenho que estava sendo projetado para o oeste da Ásia e principalmente o leste árabe. Então, esse cenário, até dia 6 de outubro, estava caminhando para isso. Faltava uma semana para que a Arábia Saudita declarasse o retorno, o trazer à tona, né, a normalização das relações com o Estado sionista. Já tinham aberto o espaço aéreo, já tinham permitido várias facilidades, tipo ingresso de missões de esportes, missões de cultura, não sei o quê, com o Estado sionista. Então, todo o terreno estava sendo preparado para esse momento histórico. Foi aí o que aconteceu
eclodiu o 7 de outubro. 7 de outubro é um marco para a nossa região. Não só para a nossa região, mas para toda a história do colonialismo na Ásia e na África, vamos dizer. Tudo que você estava planejando para a questão palestina, Said, que não se falava naquela época da solução de 2 estados, que tanto nos encheram o saco durante décadas e décadas, falando da solução de 2 estados, que era uma grande mentira, né? Isso nunca existiu. Até 6 de outubro, havia a pretensão de expulsar literalmente toda a população palestina da Gaza. E se estava projetando também como seria a expulsão também da população palestina da Cisjordânia. Não se estava mais falando em solução da questão palestina, mas de apagar de vez. Então, o que aconteceu com essa vitória palestina na faixa de Gaza? É a vitória da linha da resistência, daqueles que resistiram. Então, hoje, a linha da resistência, ela que está demarcando o discurso, ela que está pautando hoje a nossa região. Apesar de todas as perdas de vidas e tal acontecendo, mas a vitória hoje é da linha da resistência. A gente vê que o Império voltaram a falar da solução de 2 estados, que é uma grande mentira, e nem cabe o tempo da gente escorrer muito em cima disso. Mas, para resumir, isso trouxe à tona que todas as forças da resistência na região entrassem no jogo e no cenário militar. Aí que nós vemos. Então, isso não surpreendeu quem estava acompanhando o andamento, o desenrolar da política na região, Said. É porque você já tinha acumulado um conhecimento muito grande por parte das resistências, seja no Líbano, seja no Iraque, seja na Síria, seja no Iêmen, certo? E também na Palestina, já tinha se acumulado um conhecimento muito grande e havia sido feito um grande preparo em todas as áreas por parte dessas resistências. Então, era normal, natural, que essas resistências apoiassem uma a outra, até por fim. Quem conhece a história do movimento nacional árabe desde a década de 60, não era de estranhar essa aliança de hoje. Então, é mais do que normal o iemenita se sentir o dono da causa palestina também. Também o sírio, também o libanês, também o iraquiano. Porque a questão palestina, ela não é exclusivamente da população palestina. É uma causa árabe nobre e também dos povos islâmicos e dos movimentos de libertação também islâmicos, no qual o Irã também está inserido. Então, aqui não há favor de um movimento para o outro, não. A causa é de todos. Então, é normal a gente ver toda essa articulação, todo esse engajamento, toda essa troca de informações entre essas forças, e a gente vê todo esse apoio à resistência palestina na faixa de Gaza por parte de todos esses. Então, quando se referiu à questão do Hezbollah, o Hezbollah, de fato, ele foi a força protagonista durante todo esse período, enquanto se falava de acordos com o Estado sionista e
e promoviam encontros e acordos e assinatórios, a resistência libanesa ela estava trabalhando determinada num objetivo só, é derrotar o Estado sionista no Líbano, o qual aconteceu em 2001. E se preparou e também prestou toda a sua solidariedade às outras resistências também que começaram a pipocar na nossa região. Seja no enfrentamento das forças da OTAN na Síria, seja também no enfrentamento das forças de ocupação no Iraque, também no Iêmen e também na Palestina. É um fato também que essa aliança que existe, aliança muito profunda entre a resistência libanesa e a resistência palestina, com todas as suas vertentes saem. Até mesmo com os grupos que são considerados ligados ao Fatah, a resistência libanesa também mantém contatos com essa resistência. E as outras vertentes que tem na faixa de Gaza. Então, o Estado sionista, logo quando eclodiu o 7 de outubro, achou que podia, sim, enfrentar a resistência palestina de forma isolada. Aí que foi o erro, o equívoco, né? Então, é normal, é natural que Hezbollah aderisse, apoiasse, cada um do seu jeito, da sua forma, no enfrentamento da resistência ao exército sionista. Hoje nós vemos que a busca pelo Estado sionista e pelos americanos de uma saída política para o conflito que se instalou agora, não estão conseguindo êxito. O porquê? É porque a resistência palestina ela resistiu. Ela não permitiu que a vitória de 7 de outubro seja transformada numa derrota militar. Então, quem conseguiu manter militarmente a vitória até o momento não vai entregar um ganho político para o Estado sionista e também muito menos para os americanos. Então, nós vivemos um momento em que a causa palestina há de traduzir em ganhos políticos os efeitos de 7 de outubro. Perfeito, perfeito. A causa palestina, ela tem se demonstrado o catalisador de todos esses enfrentamentos, né? Exatamente aquilo que nós discutimos há poucos instantes, né? O projeto colonial do Império Britânico e do Império Estadunidense era ter a Israel, o Estado de Israel, como a ponta de lança para a expansão e a dominação dos outros entes regionais, né? E isso foi percebido, por isso que, quando se fala na luta pela libertação da Palestina, não é unicamente pela Palestina, é para estancar um projeto colonial que pode se estender aos outros países, a Síria, que já tem as colinas de Golã ocupadas, o sul do Líbano e parte do Líbano que Israel tentou capturar, mas foi derrotado, né? E as incursões que tem contra o Egito, contra a Jordânia, enfim, e contando com a complacência dos governos de alguns desses entes árabes, né? Reda, eu queria tratar uma questão muito importante também. Hoje aconteceram em Teherã as comemorações pelos 45 anos da Revolução de 79, né, de 11 de fevereiro. E o presidente Ibrahim Raisi fez um discurso muito importante, né, diante de milhões de pessoas, né? Esse ainda não é o livro que eu queria que mostrasse agora. O discurso do presidente Ibrahim Raisi, ele tratou de diversos aspectos, né, do crescimento da economia e das capacidades tecnológicas e do desenvolvimento humano da resistência,
da Revolução da República Islâmica, mas ele também tratou de temas importantes da geopolítica regional e internacional. Um dos temas que ele abordou e que foi muito saudado pela população iraniana que acompanhava o seu discurso foi a defesa enfática que ele fez da expulsão de Israel das Nações Unidas, né? Ele disse que não é possível manter um regime que violou mais de 400 declarações, resoluções e resoluções de organismos internacionais até agora. Israel, quando aderiu à ONU, ele se comprometeu a respeitar o direito internacional e as resoluções, né? Então, a manutenção de Israel, além do que já fez anteriormente, do que tem feito nos últimos 4 meses em Gaza, é uma desmoralização da ONU, porque você mesmo mencionou que a ONU adotou, para atender os interesses do imperialismo, algumas ações no Iraque, na Líbia e outras regiões do mundo, mas em Gaza eles não movem uma palha, muito pelo contrário, fazem vistas grossas essa transferência de militares, de equipamentos militares para assassinar a população de Gaza, né? Eu queria que você comentasse sobre essa questão de como é que pode a ONU permanecer com um Estado fora da lei no seu interior. A verdade, Said, o 7 de outubro, ele desmascarou muita gente, entre eles as instituições internacionais. Tanto a velha ordem global, atual, e também como as nações que estão se projetando para serem parte da nova ordem global. Do colonialismo, do imperialismo, a gente não espera nada, a gente não espera muita coisa, não. Porque sempre agiram assim, sempre fizeram isso e sempre tal. Agora, as nações que pretendem e buscam serem parte de uma nova ordem global, pouco fizeram também. Sequer chamaram seus embaixadores. Sequer romperam qualquer tipo de relação, mesmo que seja a nível cultural. O esportivo, o não sei o quê. Só para marcar o seu repúdio à política genocida do Estado sionista de Israel. Nós não vamos cobrar, não podemos cobrar do imperialismo e do colonialismo que seja bonzinho conosco. A gente tem que cobrar das nações que estão falando de uma nova ordem global. Baseada em quê? Baseada em que vai ser essa nova ordem global? Quando o Raisi ele fala da expulsão do Estado sionista, ele está cobrando o mínimo do que seria uma nova ordem global. É porque essas nações atuais não chegam a tomar nenhuma decisão séria contra o Estado sionista. Porque o Estado sionista ele surgiu a partir daquela ordem global, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, não podemos exigir. Então, qual que é hoje a ordem do dia ali e tal? Nós não vamos esperar que a China e a Rússia boicotem o Estado sionista. Até porque a China, até poucos meses atrás, Said, o porto de Haifa fazia parte da Rota da Seda. Uhum. Certo? Os BRICS, vamos ser bem claros, os BRICS, todo mundo esperava o ingresso da Argélia e do Irã. Isso estava claro. Quando fomos perceber, bom, entrou o Irã por N razões, mas entrou a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Ninguém entendeu o porquê o ingresso. Qual que é a razão que levou países como Brasil, Rússia e China a aceitar o ingresso
dos Emirados Árabes e Arábia Saudita. 2. Logo depois da cúpula de Joanesburgo, foi anunciada na cúpula de Nova Delhi, né, na Índia, a rota que é Índia, Emirados, Haifa. Quem está incluído nessa? É exatamente a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, o qual a rota agora, o cerco iemenita, a navegação sionista pelo Mar Vermelho, está funcionando essa rota ali, que veio Emirados Árabes. Então, engraçado. Então, nós estamos falando de nova ordem global, certo? Mas dormindo com o inimigo. Uhum. Então, essa questão, ela não ficou bem clara. A China foi somente depois da cúpula da Índia é que a China assinou acordo estratégico com a Síria, igual ao qual ela já tinha assinado com o Irã. Quer dizer, as novas potências, elas também não têm definido e não têm clareza como seria essa nova ordem global. Para muitos o Estado sionista ainda tem uma função naquela região. Para muitos o Estado sionista ele tem uma função e uma necessidade dentro dessa nova ordem global que eles pretendem. O qual o Irã, o Raisi, quando fala isso, ele não vê o Estado sionista como parte integrante do novo sistema da nossa região. Então, a questão hoje, Said, isso não vamos ter duas soluções. O Projeto Nacional Árabe de Integração Regional, não cabe nele o Estado sionista de Israel. Uhum. O projeto colonial que tinha o Estado sionista de Israel como base para comandar toda aquela região, ele não se sustenta mais. E isso acabou depois de 7 de outubro. Então, nós vamos viver essa luta que está na sua fase final. É a ascensão do projeto nacional árabe, que será parte fundamental na construção da nova ordem global, ou a vitória do projeto colonial sionista, que esse não vai acontecer. Uhum. Não. Então, dentro dessa perspectiva, que a gente vê a luta hoje, ela vai ser travada desse jeito, dessa forma. Perfeito, perfeito. Reda, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. É uma pena quando a gente começa a aprofundar nos temas, porque essa questão da geopolítica do Sudeste Asiático, ainda mais nesse momento particular, conflito na Palestina, no Líbano, a intervenção dos iemitas, a resistência libanesa, enfim, são questões que se encadeiam e desencadeiam mais questões a serem analisadas e tal. Mas eu tenho certeza que nós teremos outras oportunidades para debater sobre essa questão. Antes de terminar e antes de você se despedir da nossa audiência, eu queria dizer e queria que mostrasse, o Instituto de Amizade Brasil-Irã publicou hoje, em comemoração aos 45 anos da Revolução Islâmica, um livro que traz todas as conquistas da Revolução para a sociedade iraniana em todas as áreas. Esse livro que está sendo mostrado aí na tela, né? Fala de todas as questões da área de saúde, educação, fala da defesa, desce mais uma parte, isso aí, ó, educação, sociedade, saúde, ciência, enfim, energia, esporte, indústria, tecnologia, e na área da defesa também.
É um livro que traz cada tema de forma resumida, não são longos textos sobre aquela conquista, mas apenas a apresentação dos destaques nos quais o Irã se insere no mundo, né? Na área da educação, como o aumento nos índices de formação no ensino médio, o analfabetismo praticamente zero, a quantidade de pessoas que são formadas ano a ano, elevando o número de pessoas com nível superior no Irã, né? O papel da mulher na ciência, na tecnologia, nas ciências espaciais, enfim. É um documento que as pessoas podem ter acesso e se inteirarem melhor desse crescimento propiciado a partir da Revolução. E todas as pessoas que desejarem receber este livro, entrem em contato conosco através do nosso Instagram, Instituto Brasil Irã, tudo junto e sem acento no Irã. Instituto Brasil Irã, você manda uma mensagem e nós vamos te mandar o PDF desta publicação, né? Tá também aí o QR Code, que você pode baixar o PDF, mas nós te mandaremos e, se Deus quiser, brevemente nós teremos essa publicação impressa, né? Que para o conhecimento de todas as pessoas interessadas. Então, através do Instagram, você pode obter Instituto Brasil Irã, tudo junto e sem acento no Irã. Ok? Quem tiver interessado, manda uma mensagem, aproveita para seguir o Instagram do Instituto e estaremos juntos. Reda, eu deixo você à vontade para você fazer as suas considerações finais sobre a nossa noite de hoje e esperamos oportunamente retomar esse debate, é o que nós temos dito a todos os nossos convidados, porque, de fato, 1 hora é pouco para você debater temas de tamanha importância, né? Ainda mais quando você quer tratar sobre a relação do Irã com os movimentos nacionais árabes, que não envolve apenas o Líbano, envolve toda a região, né? E envolve o contexto histórico também, que você tão bem nos posicionou no início dessa transmissão. Então, Reda, boa noite, foi um prazer tê-lo aqui, fique à vontade para as suas considerações finais. Sim, com certeza. 1 hora é muito pouco, realmente. Tá, não vai faltar oportunidade. E não podemos deixar de parabenizar, né, o povo iraniano, as suas lideranças, né, pelos festejos desses 45 anos da Revolução, né, e as conquistas, né, que o povo iraniano conseguiu, apesar de todo esse cerco, né, apesar de todo esse bloqueio, chantagens, sabotagens e todo tipo de sacanagem que o imperialismo e o colonialismo promoveu contra a jovem revolução iraniana, né? Logo desde o início, né? Dinamitaram a sede do partido lá que dezenas eu lembro muito bem, sabe? Eu convivi bem, viu, Said, esse período, né? Como é que uma revolução ela consegue resistir, né, a tanta agressão, né? A gente sentiu e assistiu tantas agressões, Said, chega a ser normal a gente assistir hoje os massacres de hoje, o que não é de hoje. Então, você imagina essa capacidade genocida do imperialismo, né, que promoveu contra o povo iraniano. Agora, por último, nós assistimos no santuário do Qasem Soleimani, foram dinamitar, né, os civis, matar os civis. Você vê a crueldade dos americanos. Bom, mas apesar de tudo isso, Said, a Revolução Iraniana ela está de parabéns. Todas essas conquistas que você citou ali, elas foram fruto de muito trabalho, de muita luta. Isso ninguém consegue tirar esse conhecimento do povo iraniano. Lançar um satélite com 3, lançar um foguete com 3 satélites, poucas nações desse mundo
conseguiram, conseguem. Essa é a grande verdade. Os outros avanços do povo iraniano, ele também vem compartilhando esses conhecimentos com outras nações. A solidariedade que o Irã teve com os movimentos de libertação nacional, não só da região da Ásia, Tenório. Você vê que até a Venezuela, ela também foi agraciada, sabe, com essa ajuda. Então, parabéns, né, ao povo iraniano. As suas vitórias, as suas conquistas são nossas também, até porque nós estamos travando a mesma luta, a luta que busca a paz, o progresso e a boa convivência entre todas as nações. Eu me despeço com essas palavras aí. Obrigado, Said. Obrigado a você, Reda, obrigado a toda a nossa audiência, obrigado a todos que acompanharam este programa pelos canais da Ressala, o canal da Voz Trabalhadora, Mídia Livre, canal da Geopolítica, o canal Iaras e Pagus, a CJM da Bahia e Sebra Paz. Boa noite a todos, bom feriado. Voltaremos na quarta-feira com mais um programa sobre os 45 anos da Revolução Islâmica do Irã e as conquistas que essa revolução trouxe para o povo iraniano, que era submetido à dominação dos espoliadores imperialistas da Europa e dos Estados Unidos. Boa noite, muito obrigado e até quarta-feira.